O mundo moderno busca simbolicamente reconstruir a Torre de Babel. O que isso significa? Imagine um mundo onde não exista nenhuma diferença entre os homens, nem cultural, nem política, nem econômica, todos sejam iguais e onde os acontecimentos sejam dirigidos às ocultas por uma elite e o laço dessa unidade é uma pan-religião ecumênica relativista que une todos os credos sem praticar nenhum, uma vez que quem acredita em tudo também não acredita em nada, onde então haja uma completa unidade e uma perfeita igualdade utópica juntando os homens. Esse é o sonho da República Universal, esse é o sonho cantado na infame Imagine de John Lennon, é esse o projeto que se iniciou na Torre de Babel. Como assim? Depois do dilúvio e de Deus ter feito a aliança com Noé, prometendo não enviar um outro dilúvio, os homens então começam a se reproduzir, passam a viver nas planícies de Senaar, na Mesopotâmia, e a humanidade vai... o plano de Deus era que a humanidade organicamente se difundisse por toda a Terra. E então, do núcleo das famílias fossem se estabelecendo certas distinções que originariam as nações. Mas toda a humanidade tinha o mesmo idioma. Como a palavra é a expressão do pensamento, esse mesmo idioma era a expressão de uma nota de unidade que deveria permear toda a humanidade. E a unidade vinha do culto monoteísta ao Deus verdadeiro. Então, a humanidade deveria ir se alastrando pela Terra, dominando a Terra, mas mantendo esse vínculo em que todos os povos estariam unidos pela mesma fé, pela mesma língua, e as diferenças fossem aparecendo organicamente com o passar dos tempos. Assim, os três grandes patriarcas, depois do dilúvio, Sem, Cam e Jafé, dariam origem a essa nova etapa da história humana. Mas os homens, eles viram que era necessário se difundirem pela terra, não havia espaço suficiente para morarem em Senaar, então eles, ao invés de buscarem essa unidade no culto a Deus, eles procuram no culto ao próprio homem. E dizem uns aos outros: vamos, antes de nos separarmos por toda a terra, tornemos nosso nome célebre, edifiquemos uma cidade e uma torre que chegue até os céus, cujo cimo toque as estrelas, e faremos o nosso nome conhecido por todas as gerações. Aqui, os homens então iniciam a construção na Mesopotâmia de uma gigantesca torre. E a Sagrada Escritura, tudo na Bíblia tem conta, peso e medida. A Sagrada Escritura traz um detalhe que pareceria insignificante, mas aqui tem o seu sentido. Os homens fabricam tijolos ao invés de utilizarem pedras e preparam betume, uma espécie de piche, ao invés de utilizarem cal. Por quê? A pedra é algo que foi criado diretamente por Deus, enquanto que o tijolo é algo fabricado pelo homem. E aqui, o homem, nos primórdios da antiguidade, que tinha muito vivo o simbolismo religioso que permeava todas as coisas, eles querem fabricar tijolos, o que é algo indiferente, não tem uma relevância de si, mas naquele contexto simbolizava que o homem fabricava uma ordem de coisas à sua imagem e semelhança. E aqui
O homem quer construir uma torre que se eleve até os céus. Por quê? Isso era uma demonstração de que o ser humano, pelas próprias forças, pelo próprio poder, conseguiria galgar os umbrais e transcender a si mesmo e atingir o divino pelo próprio esforço. O homem se proclama Deus. Depois do pecado original, depois da expulsão do paraíso, depois do dilúvio que destruiu a terra, o homem mais uma vez se proclama como Deus, como Senhor de todas as coisas. E ele constrói então uma cidade e uma torre. Que cidade é essa? Dois amores fundaram duas cidades, segundo Santo Agostinho. O amor de Deus, levado até o desprezo de si, fundou a cidade de Deus, ou seja, uma ordem temporal bafejada no Novo Testamento pela Igreja Católica. E no Antigo, era uma ordem de coisas voltada para a glorificação de Deus. O amor do homem até o desprezo e ódio de Deus fundou a cidade do homem, a cidade do pecado. E essa cidade aqui edificada é o símbolo vivo da cidade do homem, que procura a sua própria glória. Então, antes de se dispersarem por toda a terra, os homens edificam a cidade do homem, preparam uma torre que é símbolo da anti-igreja, a igreja do homem, o culto ao próprio homem. E difundindo-se por toda a terra, o homem buscava manter a unidade não no culto ao Deus verdadeiro, mas no culto a si mesmo, demonstrando que o homem é capaz de chegar até o divino. Então, essa busca da unidade já era aqui um prenúncio da busca em nossos dias da República Universal, de um paraíso construído com os tijolos do homem, construído com a técnica, com a ciência, com a tecnologia do homem, voltado para fazer dessa terra um paraíso técnico delicioso, onde a dor, o trabalho, o sofrimento, em última análise, a cruz, seja vencida e dominada pela ciência e pelo progresso. Esse é o sonho positivista do século XIX, esse foi o sonho da Torre de Babel. Essa cidade artificial, pragmática, mecanicista, que buscava em todo lugar as delícias do homem e se esquecia de Deus, que procurava tornar o coletivo da humanidade não um povo orgânico, natural, formado de famílias, mas uma massa, quer dizer, um conjunto amorfo de indivíduos prontos para serem deglutidos por um poder estatal totalitário. Os homens então se lançam mão desse projeto e vão construindo uma torre com uma base gigantesca e de proporções colossais, provando assim que o homem é divino, estabelecendo a sede da igreja do homem, do culto do homem nessa terra. Babel é o grande monumento da idolatria que o homem faz para consigo mesmo. Então, diz a Escritura, muito poeticamente, Deus desceu do céu à terra para ver o que faziam os filhos dos homens. E vendo a perversidade do seu intento e de que eles não mudariam de intenção, tal era a dureza do coração, Deus disse: confundirei as línguas dos habitantes da terra, para que um não se entenda com o outro, e assim sejam dispersos os seus projetos da torre. Pois bem, Deus então estabeleceu a confusão das línguas. Essa confusão das línguas, como eu disse no início, uma língua herdada de Adão, uma mentalidade, um objetivo, uma unidade em toda a humanidade. Deus então criou a divisão dos idiomas. Surgem, segundo o padre Antônio Vieira, as 72 línguas-mães de todos os outros idiomas. E essa confusão nas línguas significava confusão nas mentes, porque o homem, levado pelo próprio orgulho a se proclamar Deus, se ele não obedece a Deus,
por que ele vai obedecer outros homens? E por que ele vai se submeter ao projeto de Babel, se ele pode criar um projeto voltado para si? Se o homem se idolatra a si mesmo, por que ele vai servir a outro homem? O non serviam do maligno, o não servirei, é um brado anárquico. E a confusão das línguas significava confusão das mentes, porque cada um dos grandes líderes da humanidade nesse momento passou a fabricar para si um determinado objetivo na Torre de Babel, buscou a sua própria glorificação. E esses projetos entram em choque uns contra os outros. Então, por castigo do orgulho dos homens, surge a divisão na humanidade. E surge pela força aquilo que deveria surgir organicamente, ou seja, a distinção das primeiras nações. Os homens passam a não se entender, passam a brigar entre si, passam a lutar, e o projeto gigantesco da Torre de Babel, que Deus tinha permitido que chegasse já a uma altura colossal, esse projeto é abandonado, porque os homens têm objetivos diferentes entre si e os filhos das trevas começam, em determinado momento, a lutar entre si. Esse é o paradoxo da revolução. Esse é o paradoxo do mundo moderno. A torre passou a ser chamada Babel, que significa confusão, e os homens foram dispersos da face da terra, e surgem então pela força as primeiras nações, que rapidamente vão se esquecer da tradição que recebiam desde Adão, e vai começar a nascer a superstição, a magia e a idolatria, que tinham sido extirpadas no dilúvio. Vejamos o mundo moderno. Eu acabei de dizer há pouco que o mundo moderno busca reconstruir a Torre de Babel, no seu aspecto simbólico, numa sociedade que, pelo trabalho e esforço do homem, estabeleça nessa terra um paraíso técnico delicioso. E a torre que atinge o próprio céu é a ciência, é o progresso, é tudo aquilo que o homem se gloria de conseguir escapar de um novo dilúvio, ou seja, de conseguir pecar ficando imune a qualquer punição. O paradoxo da revolução é que quanto mais essa torre cresce, quanto mais a civilização cristã é destroçada e a Igreja Católica é infiltrada de inimigos, paradoxalmente, os próprios artífices da revolução, movidos pelo orgulho e sensualidade, conforme ensinado no esplêndido ensaio Revolução e Contra-Revolução, do professor Plínio Correia de Oliveira, os artífices da revolução começam a lutar entre si, porque o orgulho deles quer que cada um se idolatre a si próprio, e eles querem ser idolatrados uns pelos outros. O orgulho leva o homem a não querer servir a ninguém. E embora os filhos das trevas se unam quando se trata do combate à Santa Igreja Católica, então social-democratas, comunistas, liberais, todos eles estão juntos para combater a Santa Igreja. Mas eles também começam a se combater mutuamente. E quando nós vemos o poder, quando nós vemos que a revolução está infiltrada em toda a igreja, ostenta a púrpura cardinalícia, domina as conferências episcopais. Hoje, em 2020, a revolução se senta tranquilamente na presidência dos Estados Unidos da América. Enfim, quando o mundo inteiro está sufragado pelo maligno, jazendo sob o poder do demônio, pois bem, nunca pareceu tão difícil para a revolução avançar como hoje, de maneira que ela precisa se usar de subterfúgios, de táticas de manipulação da opinião pública, de notícias falsas, de boatos, todo o esquema de pânico induzido em relação ao vírus é um sintoma de que os revolucionários sentem o próprio peso da torre deles os está esmagando. E começam as divisões, começam as distensões, começam as brigas internas entre os agentes revolucionários. Feministas começam a brigar em nome das questões trans com os movimentos homossexuais. Os imigrantes muçulmanos transplantados à Europa começam a lutar contra ambos.
os movimentos anárquicos, os movimentos que são suicidas, o Black Lives Matter, que buscam a destruição do Ocidente, cada vez mais esses movimentos vão lutando uns contra os outros e não conseguindo fazer a revolução avançar de um modo coeso. O peso deles acaba os esmagando. E o orgulho deles faz com que a Torre de Babel sempre fique inacabada. Mas os católicos devem então cruzar os braços e esperar que os filhos das trevas se engulam a si próprios? Não, porque todo reino dividido perecerá, e por mais que eles lutem contra si mesmos, eles se unem contra nós. Então, a função do católico, da militância, do apostolado é denunciar esses erros, colocar o dedo na ferida, não ter medo de ser militante, não ter medo de ser combativo, denunciar a unidade do processo revolucionário e estar sempre atento na oração e no apostolado. E a melhor forma de apostolado é o exemplo para combater o aborto, a dissolução da família, os confiscos da propriedade privada, a revolução cultural dentro da igreja. A função do católico é dificultar o crescimento dessa Torre de Babel, até que o próprio peso dela a acabe esmagando. Nós não temos forças, humanamente falando, para matar a revolução, mas se nós formos aumentando a sangria interna do processo revolucionário, se nós causarmos divisões nos filhos das trevas e conseguirmos contra-atacar nos seus principais golpes e quebrar as suas investidas, eles vão sangrando até morrer. E o peso da própria Torre de Babel vai esmagando os seus artífices, até o momento 1000 vezes bendito em que Maria Santíssima envie os seus anjos sobre a terra e esmaguem a revolução gnóstica igualitária, destruam uma Torre de Babel do mundo moderno, acabem com todos esses, como a União Europeia, esses embriões da República Universal e faça com que esse capítulo da história humana esteja encerrado e seja uma lição para que não se repitam esses erros no futuro. Que seja uma lição como a Torre de Babel, que Deus confunda e esmague a soberba dos orgulhosos e exalte os humildes, exalte os que confiam em Maria Santíssima, os que não dobram os seus joelhos diante de Baal, nem diante da promessa do paraíso técnico-científico da República Universal. Meus caros, se vocês gostaram deste vídeo, curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal, deixem as suas sugestões de novos vídeos, que Deus os abençoe. Salve Maria!